galera, Léo Fultran chegando aqui para mais um programa do podcast O Corretor. E hoje vocês podem estar dando uma olhada que a bancada tá um pouquinho diferente, não tem toda aquela preparação de estúdio, luzes, nada. A gente tá aqui, ó, dentro da sala da minha casa e eu trouxe esse programa em véspera de feriado pra gente bater um papo sobre a importância do seguro. E se esse episódio em 20 minutos não mudar a forma de você pensar sobre o mercado de seguros e não fazer você refletir alguns pontos que eu vou trazer, eu já te digo, não faz sentido nenhum você estar aqui me acompanhando e seguindo esse canal. Porque olha, nesse programa vai ser um bate-papo de pré-feriado sobre muito das importâncias do mercado de seguros e dos diversos produtos que ele pode oferecer e proteger a sua família, tá? Então, se você não está inscrito, gostou desse comecinho do programa e achou que faz sentido para você acompanhar a gente, clica aqui embaixo, deixa seu like nesse vídeo, porque ele é muito importante para nós continuarmos fazendo esse trabalho junto à nossa sociedade. Então, sem mais delongas, vamos começar esse bate-papo pré-feriado? Eu sei que tá todo mundo aí assistindo dentro da sua casa, fazendo a mala, então é muito importante a gente parar para algumas situações e a gente analisar algumas formas da gente pensar. Tá? Quando a gente fala de seguro, pessoal, eu sempre gosto de trazer para os nossos clientes alguns pontos de reflexão. E esses dias, inclusive, eu estava vendo um ponto muito interessante em um outro podcast, onde um outro corretor de seguros fez uma pergunta muito clara para um cliente dele que estava sendo entrevistado. Ele perguntou se aquele cliente preferia proteger o carro ou a vida da sua filha. E o cliente, sem nem pensar, falou, a vida da minha filha. E aí o corretor surpreendeu e deu aquela resposta, aquela trucada para ele e falou assim, certo, então por que você faz o seguro do seu carro e na hora de falar de fazer um seguro de vida, você não pensa no futuro da sua família? E esse programa, quando eu estava assistindo, ele trouxe uma reflexão muito interessante sobre o mercado e sobre o que eu quero trazer nessa consciência de pré-feriado, onde a gente sempre planeja tudo que a gente vai fazer na nossa viagem. E aí, isso abriu realmente uma caixa preta na minha cabeça para fazer esse programa desse jeito com vocês hoje aqui. Eu quero fazer uma conversa cara a cara com vocês nesse programa. Por isso que eu decidi não trazer nenhum convidado. Eu decidi falar diretamente com vocês sobre uma importância de o quê? Ter um seguro de vida na sua família, ter um seguro de carro, ter uma previdência privada. A gente vai falar sobre alguns desses temas hoje. E vamos falar principalmente da importância de contar com o profissional adequado no momento dessa tomada de decisão da sua vida. É muito simples a gente pensar num seguro de carro. A gente recorre ao gerente do banco, a gente recorre ao corretor tradicional que já atende a sua família, a gente entra na internet e acha milhares de corretores. Mas a grande pergunta que eu quero trazer para vocês nesse programa é o quê? A gente planeja diversas coisas. A gente planeja a mala para viajar, a gente planeja o que a gente vai jantar, o que a gente vai comer, o roteiro de viagem, mas a gente não planeja muitas vezes o nosso futuro. A gente deixa ele à mercê do que vai acontecer. E aí é que entra essa ferramenta chamada seguro na vida de todo mundo. Eu tava com o notebook aberto aqui, com alguns pontos que eu vou trazer, mas eu quero que essa conversa seja tão franca que eu fechei ele e eu vou conversar direto com vocês. Eu vou abrir meu coração para vocês e espero que vocês nos comentários também abram o seu coração para mim e façam alguns questionamentos, tentem entender os produtos que às vezes vocês só veem como aquele, isso daqui o meu corretor ou o meu consultor está tentando me empurrar, eu não preciso disso, mas provavelmente você não sabe o risco que você está correndo de não ter um desses tipos de produto. E não é sobre vender, é sobre conscientizar que a gente vai falar hoje. Por que eu estou falando sobre conscientização? Esses dias, que nem eu falei, eu estava assistindo esse podcast. E isso ele me abriu alguns pontos de reflexão. Por exemplo, tem um ramo que eu acho muito interessante da gente conversar, que é o seguro de ramo de responsabilidade civil. É tão importante porque pensa só, quando você fala de ter uma empresa, a gente se planeja, a gente quer crescer, a gente quer projetar um crescimento. E muitas vezes os médicos deixam de lado a importância da contratação de um seguro de responsabilidade civil. Eu cito os médicos, mas a gente tem advogados, engenheiros, odontólogos,
veterinários, né? São pessoas que estão lidando constantemente com outras pessoas. E elas também não são perfeitas, não são super-humanos. São pessoas que podem sim cometer falhas. E essas falhas podem custar o resto da sua carreira. Então, surge aí, por exemplo, o seguro de responsabilidade civil para as profissões que mais atuam junto a outras pessoas, inerentes às atividades que elas praticam, seja um veterinário durante um tratamento, onde a perda daquele pet pode gerar um processo, ou mesmo até um médico que pode cometer um erro durante o procedimento cirúrgico e ser responsabilizado financeiramente. Então, para só e pensa, você, médico que está me assistindo agora, se deparando com uma situação que o seu consultório, a sua carreira pode ser destruída por um processo judicial. Olha só, esse é um produto que muitas vezes as pessoas não conhecem. Eu sei, é fácil a gente falar de seguro de automóvel. É habitual no nosso dia a dia a gente conversar sobre isso. No decorrer desses 3 anos, eu já trouxe aqui opiniões de advogados, de médicos que participaram do nosso programa e a gente pôde fomentar causas sobre como essa. Mas quer ver? Eu vou trazer um outro programa muito legal para citar para vocês aqui nesse clima de véspera de feriado, que é também, por exemplo, o seguro de coberturas de responsabilidade civil, de garantias judiciais, de garantias de obra. São diversos os ramos que podem proteger tanto você quanto a sua família. Então é muito importante nesse bate-papo a gente entender e ampliar um pouquinho os nossos horizontes. Eu sei que o produto de seguros às vezes é um assunto delicado, para algumas pessoas ele se torna monótono, não é de interesse público, né? Eu sei, todo mundo adora rolar o vídeo do Instagram lá e ficar vendo uma pegadinha, ver algum vídeo que interesse sobre um carro que foi lançado. Eu sei, isso consome, isso é fácil de ser assistido, mas olha, nenhum desse tipo de vídeo vai fazer você mudar um pouquinho a forma de pensar como esse vídeo que eu estou gravando para vocês aqui agora. Então é muito importante que para que vocês me ajudem, se inscreva no canal, compartilhe com um amigo que seja, a gente vai conseguir mudar um pouquinho talvez a mente de uma pessoa, seja ela seu cliente, seu amigo, um consumidor de seguros, seja quem for. Se eu chegar com esse vídeo e transformar a vida de uma pessoa e fazer ela mudar um pouquinho a sua forma de pensar, eu já vou estar atingindo o meu objetivo hoje, antes desse feriadão que a gente vai ter por aí. Mas voltando a falar do nosso assunto, que eu preparei para vocês, então a gente tem diversos temas que a gente pode falar. Já falamos um pouquinho aqui de responsabilidade civil, já falamos um pouquinho aqui de responsabilidade civil de obras para empresas, falamos já de seguro de vida, de seguro de auto. Então, vejam como o mercado de seguros tem que ser visto de uma outra forma, né? Dentro desse ambiente que eu estou gravando aqui, eu, como consultor de seguros, posso pensar que o meu celular que está gravando esse vídeo tem cobertura, o meu notebook que está aqui na mesa tem um seguro feito para ele. A minha casa e o meu carro, que nem está aqui, estão cobertos. Mas principalmente, aquilo que eu sempre falo, o seguro de vida. A gente vive um momento que a gente busca independência. A geração Z, essa nova geração, ela mudou alguns dos hábitos também do mercado de seguros. A gente já está mudando muitos dos nossos hábitos, né? A gente está acostumado aí a ver alguns vídeos nas redes sociais fazendo brincadeiras e dando razão para os nossos avós, que é muito gostoso dormir cedo e acordar mais cedo ainda, para praticar um esporte, para sair, correr, caminhar, andar de bicicleta, viver a vida, explorar o mundo, né? Mas isso também traz um sentimento para mim, como consultor de seguros, de responsabilidade, de pensar no futuro. Essa geração muitas vezes não se vê constituindo uma família tradicional, né? Ela vê a vida de solteiro como um objetivo. E isso reflete um ponto muito importante que a gente vai ter que tratar como sociedade lá na frente, que é como essas pessoas serão cuidadas. Será que elas estão se preparando para deixar uma renda travada lá no banco, caso alguém precise pagar uma casa de repouso para essas pessoas, ou até mesmo um tratamento? A gente vê os planos de saúde todos os anos enfrentando diversos aumentos, ficando inacessível para grande parte da nossa população. Então, esse é um risco muito grande que as pessoas estão tendo e elas não estão se planejando da forma adequada. E a gente tem que trazer esses jovens para esse tipo de conversa, para esse tipo de debate. Porque é importante eles entenderem que, diferentemente de uma família tradicional, constituída ali na década de 70, 80 ou 90, onde os pais
pensavam em ter uma esposa, um filho e jogavam essa responsabilidade de certa forma para essa pessoa, essas pessoas estão optando em não ter esse futuro, não ter essa opção. E isso vai impactar lá na frente na nossa sociedade. Então, é um ponto que eu quero trazer para vocês, para a gente refletir. Como que tá essa forma de pensamento? Se você está assistindo aí, se você é dessa geração mais jovem que está me acompanhando aqui, como que você pensa sobre o seu futuro? Você sabia que existe um seguro de vida que pode ser contratado para prever esse tipo de situação? Não, eu não estou falando do seguro de morte, né? É aquela brincadeira que eu sempre faço, que quando a gente morre, é o que de menos pior pode acontecer, porque o problema fica para uma outra pessoa. Mas agora, você já parou para pensar, caso você sofra um acidente e fique inválido, como que você vai prover uma renda? Pode ser através do instrumento do seguro que a sua renda esteja protegida. Ou caso realmente você descubra uma doença grave, um câncer, tenha um AVC, precise de um transplante de algum órgão, o seguro também pode ser essa ferramenta financeira para você suprir essa demanda. Então é muito importante você se planejar nesse aspecto. E aí, eu não posso deixar de falar de previdência privada para você construir essa proteção, né? É claro, tem muita gente que trabalha como CLT ainda, mas mesmo assim, a previdência privada, ela está fadada a receber algumas situações como já acontecem aí em outros países pelo mundo afora, né? Que ela não vai ser suficiente provedora de uma renda para que você se sustente na sua terceira idade. Então, isso é muito importante estar também no seu pensamento, tomar a decisão. A gente vê uma geração que enfrenta e fala com muita vontade que ela quer gerir todas as decisões, todas as responsabilidades da sua vida, mas essas responsabilidades imediatas, como escolher se você vai pedir uma pizza ou comer um cachorro-quente de noite, são fáceis de serem tomadas. Mas agora, decisões que demandam uma certa responsabilidade, muitas vezes são adiadas ou até mesmo esquecidas. E isso impacta já em números que a gente já começa a ver na nossa sociedade. A gente vê uma sociedade altamente empregada, mas um nível de salário não tão alto, pessoas vivendo em condições desfavoráveis, sem saneamento básico, sem condições mínimas de vida. E aí é um ponto muito interessante da gente também trazer de como o mercado de seguros pode ser inclusivo. Eu nunca me esqueço de uma indenização que eu fiz para uma empresa que teve um funcionário que faleceu e que através daquele seguro, que não era nem um seguro contratado por vontade do funcionário, e sim por uma obrigação que a empresa tinha, de como aquela indenização mudou realmente a vida daquela família. Trouxe para aquela família um ar de esperança, porque ele era o provedor da renda. Ele era quem trazia o dinheiro para casa. E tinha uma mãe já idosa que não tinha condições de buscar o sustento da sua família. Então, naquele momento, quando a gente fez essa indenização, foi um momento muito emblemático para a gente, porque ele trouxe o real sentido de como a gente tem uma importância na vida da nossa sociedade. Eu sei que existem N situações que são importantes, mas a situação de a gente avançar, da gente ter consultores de seguros se formando para que eles provenham a informação de uma forma correta, e isso é um ponto muito interessante que a gente vai conversar a partir de agora, que é como existem profissionais desqualificados no mercado de seguros. Toda profissão a gente encontra bons e maus profissionais. Médicos, advogados, engenheiros, pilotos. A gente pode enfrentar em qualquer profissão esse risco. Mas hoje em dia o mercado de seguros não forma tantos profissionais como deveria formar. Tantos profissionais que se adequem, que busquem entender e trazer principalmente uma solução adequada de planejamento estratégico com visão de futuro e aconselhamento. Às vezes a gente se depara com profissionais dentro do nosso mercado que só estão interessados em ganhar dinheiro em cima dos clientes e não em explicar a real situação que esses clientes precisam ter e prover de solução para que aquela família ou aquele indivíduo esteja realmente protegido. Isso é um ponto de atenção. A gente agora também iniciou uma parceria muito legal recentemente com a ANS, que é a Escola Nacional de Seguros, que vai prover. Então vocês me acompanhando aqui vão poder ver diversos conteúdos relacionados à educação, à formação de profissional. Então se você é corretor de seguros e já está me acompanhando,
fica ligado que aí na sequência desse ano a gente vai ter muita novidade, muito conteúdo interessante sobre a formação, sobre a especialização dos corretores de seguros, pós-graduações e diversas oportunidades para que o mercado de seguros esteja mais bem informado e, consequentemente, os consumidores também estejam cada vez mais preparados. Então, pessoal, hoje eu quis trazer esse ambiente um pouquinho mais descontraído para dentro da minha casa, esse programa, para trazer alguns pontos de reflexão para você que está me assistindo aí, talvez pela primeira vez, num formato diferente que vocês não estão acostumados, mas para que a gente possa ter tido uma conversa durante esse programa, para que vocês possam ter entendido de como é tão amplo e tão profundo e tão reflexivo para nós corretores de seguros alguns pontos que a gente tem dentro do nosso mercado. Eu espero que vocês tenham aproveitado muito esse programa, espero que vocês agora cliquem aqui embaixo, se inscrevam, deixem o seu like no nosso canal para que a gente possa começar a trazer cada vez mais assuntos. E eu possa também me aprofundar em assuntos que eu abordei hoje de uma maneira mais superficial com vocês, mas que eu possa ser para que eu possa ir um pouquinho mais além com vocês, para que vocês entendam um pouco mais sobre todas essas ferramentas que a gente conversou nesse programa aqui em clima de véspera de feriado. Então, eu quero deixar claro, um abraço aí para os nossos patrocinadores da Santa Rita Assessoria, que sempre nos acompanham, nos incentivam, estão aqui conosco, sempre incentivando o podcast ao corretor. Então, fiquem com Deus, aproveitem o feriado e semana que vem a gente está lá nos estúdios do podcast O Corretor, no nosso formato tradicional, trazendo um conteúdo. E olha só, o programa da semana que vem vai ser um programa muito legal, onde a gente vai trazer um conteúdo especial também, numa pegada que a gente nunca trouxe para dentro do podcast O Corretor. Então eu estou esperando vocês comigo semana que vem, às 8h30 lá no YouTube, beleza? Um abraço e fiquem com Deus!